Ester 1, do 1 ao 22. Todos acharam? Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou a escol da Pérsia e Média. Os príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino, e atados com cordões de linhos e de púrpura a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistã, Harboná, Bigtá, Abigata, Zetar e Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença dos reis e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei deu seu reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato do rei, que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã.
Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província, segundo o seu modo de escrever, e a cada povo, segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos falar com Deus. Deus, estamos diante da sua palavra, que foi aberta e foi lida nesse lugar. Pedimos que o Senhor nos leve cativos a ela e que nós fiquemos fixos nos ensinamentos dela advindo. Ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus, a pregar a tua palavra nesta noite com fidelidade. E fale com o povo que aqui está. E fale com o povo que nos acompanha pela internet. Falai conosco, Senhor, para que sejamos transformados pela palavra. E para que aprendamos a glorificar o seu nome em toda e qualquer situação. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve o primeiro esquadrão de caça da Força Aérea. E por motivos que a gente não sabe explicar, essa história não está nos livros que ensinam na escola. Eu quero começar a nossa jornada pelo livro de Esther, que começa hoje, contando a história do tenente aviador Danilo Moura. Danilo foi abatido nos céus italianos, na Segunda Guerra Mundial, e sobreviveu atravessando as linhas inimigas. Ele percorreu 450 quilômetros durante 30 dias, do lugar que ele caiu até a base, onde todos já o tinham dado como morto. A nossa primeira turma de aviadores foi formada por 40 pilotos, e a maioria deles veio do Correio Nacional, não eram pilotos de caça. Pioneiros na aviação de guerra brasileiro, e dentro desses 40 estava o gaúcho Danilo Moura. Conta-nos a história que ele fez uma aproximação com o seu avião a uma composição de trem alemã, e nesta aproximação ele foi alvejado, foi abatido. Mas antes do seu avião espatifar no chão, Danilo ejetou. O seu assento se espatifou e Danilo acabou se machucando. Machucou o quadril, machucou o rosto, machucou os lábios. E esse machucado, inclusive, afetou a fala de Danilo. E isso foi extremamente providencial, porque a sua fala enrolada foi uma das coisas que o salvou mais à frente. Danilo passou a noite, depois do acidente, num monte de feno. E na manhã do dia seguinte, um camponês o encontrou e sugeriu a ele trocar o paraquedas por roupas velhas. E Danilo fez a troca, entregou o paraquedas, pegou as roupas do camponês, só ficou com sua arma e com as botas de aviador. Danilo sabia que seria perseguido, os alemães procurariam os destroços. E quando não o encontrassem, ele seria caçado. Então Danilo avança em direção às linhas inimigas. Ele fez aquilo que ninguém deveria fazer. Ao invés de fugir das linhas inimigas, ele vai em direção às linhas inimigas. E ele rumou, andando feito um andarilho, cumprimentando soldados alemães, dormindo em estábulos, comendo o que lhe davam. Danilo caminhou, até que um dia encontrou abrigo na casa de um lenhador. Danilo era descendente de italiano e com seu italiano meio abrasileirado, contou uma história, disse que estava perdido, que a sua família havia saído de casa.
O lenhador olhou para ele e disse: a sua história é ótima, mas não é verdadeira. As suas botas de aviador te condenam. Você é um soldado. Danilo achou que estaria perdido, mas o lenhador era um partigiani, um membro da resistência italiana. E ao invés de entregar Danilo, o ajudou. Disse ao nosso soldado brasileiro a direção do quartel americano, como ele deveria chegar até lá, e deu a Danilo uma bicicleta velha em troca das suas botas. Depois de passar por várias cidades, Danilo continuou a sua saga, passando inclusive por quartéis generais inimigos, cruzando com tanques, soldados. E naquele jeito brasileiro, Danilo cumprimentava tudo e a todos, com a sua cara zoada, a sua boca torta, o seu andar meio manquitola. Faltando meia dúzia de dentes, lá se foi Danilo. Não foi parado uma só vez. Até que chegou em Bolonha. E em Bolonha, Danilo acelerou a sua bicicletinha numa das estradas, porque viu uma carroça à frente. E aquele jeito que os meninos fazem até hoje, pegando rabeira no ônibus, no caminhão, Danilo pegou uma rabeira na carroça e começou a andar ali, atado à carroça, até que um soldado alemão pensou a mesma coisa e fez a mesma coisa. Com uma metralhadora nas costas, também de bicicleta, o soldado colou do lado dele. Danilo pensou que sua sorte tinha acabado. Mas o soldado só queria uma carona. O soldado nem estava preocupado com ele. E lá se foram os dois, como dois meninos, sorrindo e brincando por quilômetros. Danilo sabia que o ânimo do soldado alemão poderia mudar a qualquer momento. O soldado alemão poderia, talvez, perceber o disfarce do soldado brasileiro e passar fogo nele. Mas mesmo assim eles continuaram. Até que numa rua, Danilo solta da carroça, olha para o soldado alemão, grita "Grazie!", dizendo obrigado, e vai para o seu canto. Os próximos dias não seriam nem um pouco fáceis. A Alemanha estava perdendo a Segunda Guerra Mundial, suas posições estavam sendo tomadas uma a uma, e num ato desesperado a Alemanha começa a bombardear toda a Itália. Os bombardeios se tornaram mais intensos. O medo toma conta desse herói brasileiro. E prestes a se entregar, exaurido, desanimado, cansado, a sorte sorri mais uma vez para o nosso tenente aviador. Danilo encontrou uma casa onde uma senhora italiana varria e olhava fixamente para ele. E num súbito essa senhora italiana, que também era uma partigiani, que também era uma mulher, que lutava na resistência, abre a porta e manda Danilo entrar. Ele estava salvo mais uma vez. A mulher, para justificar a presença daquele hóspede, disse no vilarejo que ele era um parente distante, que ficou mudo por causa da guerra, quando sua casa foi bombardeada. A sorte sorriu para ele de tal forma, mais uma vez, que fizeram até uma festa para o Danilo no vilarejo. Depois de completar 30 dias rodando 450 quilômetros por dentro da Itália, Danilo chegou até a base norte-americana. E chegou 10 quilos mais magro, abatido, mas chegou vivo. Seus amigos nem o esperavam mais. E quando Danilo chegou, foi aquela festa. Ele contou o que tinha passado, ele contou como foram esses 30 dias. E então os seus colegas brasileiros compuseram uma ópera em 5 atos chamada A Ópera do Danilo. E ela é representada até hoje nos quartéis da Aeronáutica Brasileira, todo dia 22 de abril, que é o dia da aviação de caça, que é o dia que Danilo retornou. O que fez esse jovem sobreviver a essa história? O que fez esse jovem sobreviver a essa odisseia? Claro que foi a sua capacidade de se adaptar. Claro que foi a sua capacidade de se moldar ao cenário. Mas também ele teve uma boa dose de sorte.
E talvez você se pergunte, legal a história do tenente aviador, mas o que isso tem a ver com o livro de Esther? Qual é o link de uma coisa com a outra? Eu creio que o link é integral, eu creio que o link é total. Porque aqui no livro de Esther, o povo judeu também estava vivendo em território inimigo. Tinham que passar a vida se equilibrando numa corda bamba, numa tarefa dificílima de sobreviver em meio aos pagãos. E essa realidade é o que une as duas histórias. Nosso aviador viveu 30 dias em território inimigo e o povo de Israel vivia há muito mais tempo no meio do Império Persa. Os persas podem ser comparados, ou poderiam ser comparados aos nazistas. Eles tinham todo o poder. Já os judeus, assim como no Terceiro Reich, não tinham nenhum poder. Os judeus até poderiam nascer na Pérsia, e muitos deles haviam nascido na Pérsia pagã, mas eles ainda eram exilados. Eles eram estrangeiros numa terra estranha. E mesmo nascendo na Pérsia, que é o caso de Esther, que é o caso de Mordecai, nós vamos ver esses personagens muitas vezes na nossa saga, ainda eram estrangeiros cercados por inimigo. A realidade na Pérsia era a seguinte: qualquer judeu, qualquer um, poderia ter sua propriedade confiscada e poderia inclusive ter a sua vida findada por um mero capricho. E você que sabe da história, você conhece essa história, você vai se lembrar que Amã simplesmente quis matar o judeu Mordecai. E bastou um capricho para que a ordem fosse dada. Os persas tinham um poder tão grande, uma riqueza tão grande, assim como os alemães. Os alemães dava para ouvir o ruído dos seus tanques a quilômetros de distância. Já na Pérsia dava para ouvir a marcha dos soldados de Xerxes, fazendo com que o chão trepidasse. Se a sorte sorrisse para os judeus, eles sobreviveriam. Talvez chegariam até a velhice, talvez morreriam ainda uma morte digna e confortável. Mas seria certo eu dizer se a sorte lhe sorrisse? A resposta é não. Porque os judeus sabiam que ainda havia um Deus no céu. Um Deus que havia feito uma aliança com o povo judeu, uma antiga aliança. Um Deus que tinha feito um pacto com os antepassados, com os patriarcas. Um Deus que já tinha trabalhado na história dos judeus, arrancando os judeus com um braço forte dos diversos perigos. Eles sabiam disso. O problema é que em Esther, eles não mais conseguiam ver esse Deus, a mão de Deus, o agir de Deus, e no lugar disso, a única coisa que os judeus viam era o poder dos persas. Talvez eles se perguntassem: será que Deus nos abandonou nessa história trágica? Será que o Deus dos nossos antepassados nos largou em dificuldades? Será que o amor de Deus se esfriou? A história de Danilo perdido no meio dos inimigos, numa história confusa, é a mesma realidade de Esther. E eu digo a vocês, é a mesma realidade que eu e você enfrentamos. É verdade que nós ainda não enfrentamos perseguições, ainda. Contudo, eu e você somos estrangeiros em terra estranha. Nós nascemos desse mundo.
somos naturais daqui, somos terráqueos. E por sermos deste mundo aqui, nascidos aqui, estamos sujeitos a tudo que acontece nesse mundo. E nós sabemos que esse mundo é cheio de reis loucos. Esse mundo é cheio de amores. Esse mundo tem uma agenda própria, a agenda diferente da nossa, que apesar de termos nascido aqui, não somos daqui. Um outro aspecto que nos une, Danilo não via a mão de Deus em lugar nenhum, lá em Esther também não se via a mão de Deus. Deus no livro de Esther é totalmente invisível. E por que eu estou dizendo isso? Porque o livro de Esther, nem o nome de Deus será mencionado. Nenhuma vez. O mesmo Deus dos antepassados, que decidiu abrir o Mar Vermelho, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, lá no cenário de Esther, resolveu permanecer escondido. Na vida do soldado Danilo, Deus não aparece em momento nenhum dizendo: Danilo, Danilo, eu vou te salvar. E essa é a minha realidade e a sua, porque na nossa realidade, Deus também não aparece e fala para você: vai por aqui que eu andarei ao seu lado. Como que a gente lida com isso então? Somos estrangeiros, cercados de inimigos, Deus decidiu no nosso tempo ser invisível. Duas são as atitudes que nós devemos tomar. A solução, em primeiro lugar, é nós enxergarmos que os poderes desse mundo não são tão grandes assim. No fim das contas, irmãos, os poderes desse mundo são ridículos. Quando a gente olha um homem como Putin, quando a gente olha um homem como Biden, a gente vê os poderes desse mundo e a gente se assusta. E eu quero dizer a vocês, não fique muito entusiasmado ou não fique muito assustado, porque assim como foi o Império Nazista, assim como foi o Império de Xerxes, os poderes desse mundo parecem mais com uma miragem no deserto do que com um grande poder. O livro de Esther nos mostra isso. Os impérios do mundo não são, no fim das contas, governados por gigantes temíveis, homens poderosíssimos. No fim das contas, são só homens, pobres homens tolos e insignificantes. Aqui em Esther, esses sábios, esses magníficos homens, não passam de paspalhos. Então a solução para o primeiro problema, de estarmos cercados por hostes inimigas, é olhar que eles não são tão perigosos assim. E o segundo problema que a gente vive, assim como Esther vivia, e assim como o tenente aviador viveu, não vemos Deus agir. E isso é um pouco mais complexo. Deus escolheu agir conosco diferente de como ele agiu no Sinai. Deus escolheu agir no silêncio. Deus escolheu agir na invisibilidade. Deus escolheu agir nos bastidores. Nós precisamos aprender a conviver com Deus invisível que age nos bastidores. E como é que Deus age nos bastidores? Pessoas fracas aparecem na hora certa. Aqui no livro de Esther vocês vão ver várias vezes pessoas insignificantes surgindo na história e mudando todo o cenário. Assim como que foi com um tenente aviador, uma dona de casa, um lenhador, um agricultor. Apareceram na hora certa e mudaram toda a história. O que nós veremos a partir de hoje, nesses próximos 2 meses e alguma coisa de exposição de Esther, é que Deus age para salvar o seu povo, mesmo em meio
a uma geração vil, corrupta e má. Deus continua agindo, invisível, em silêncio, na providência, mas Ele continua agindo. E aqui começa a nossa jornada no livro de Esther. Perceba que o livro de Esther começa nos mostrando como era a vida dos ricos e poderosos daquele mundo. E quando você olhar a vida dos ricos e poderosos daquele mundo, procure aí na sua memória como que é a vida dos ricos e poderosos no nosso mundo. Olha comigo o versículo 1 até o 4º versículo. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, naqueles dias que ele era rei, quando se assentou no seu trono, lá na cidadela de Susã, no 3º ano em que ele reinava, Assuero deu um banquete a todos os seus príncipes e a todos os seus servos. A Escol da Pérsia se apresentou, a nata da Pérsia se apresentou. Os nobres, os príncipes, a riqueza das províncias se apresentaram perante ele. Então o rei, nessa festa, mostrou as riquezas da glória do seu reino, mostrou o esplendor da sua excelente grandeza e fez isso por muitos dias. Quantos dias a Bíblia diz? Por 180 dias. Quem fez isso? Assuero. E quem é Assuero? Assuero é o Xerxes, lá dos 300, do filme. Aquele Xerxes que foi representado por Rodrigo Santoro. Lembra do filme? Esse do filme é o Assuero aqui, Xerxes. Lá, quando ele enfrenta Leônidas com seus 300 espartanos, Xerxes se achava Deus. E a resposta de Leônidas é engraçada, porque ele diz, hoje nós veremos um Deus sangrar. É interessante, né? Assuero era assim, se achava um semideus. E ele tinha até alguns motivos para se achar isso. Quais eram os motivos? Ele reinava da Índia até a Etiópia. Pensa nisso. Ele reinava da Ásia até a África. Um homem poderosíssimo. 127 províncias pagavam tributo para Assuero. Assuero sentava-se no seu trono magnífico e governava a tudo e a todos. E não só governava, ele fazia questão de mostrar o seu poder. Ele dava banquetes, e dava banquetes dos mais extravagantes possível. Olha o versículo 4, ele dava banquetes por 180 dias. E o que ele queria nesses banquetes? Mostrar as riquezas da sua glória, mostrar o esplendor da sua excelente grandeza. Ele gostava de se sobressair perante os outros. Agora, irmãos, quando a gente olha a vida de luxo e riqueza no mundo antigo, a gente consegue comparar ela com o mundo atual. No mundo atual é mais ou menos parecido. O luxo, a opulência, a glória de ter dinheiro e se mostrar é mais ou menos a mesma. Então nós não precisamos perder muito tempo fazendo essas comparações. O problema aqui é que muitas vezes eu e você desejamos ter essa vida de opulência, de festas, de abundância, ao invés de ter a vida miserável que temos, de sobrar mês e faltar o nosso salário. Essa é uma verdade, ou não? Ou você não queria ter o seu iatezinho ancorado na praia? Ou você não queria casa na praia, casa no campo? Esse talvez seja o problema, porque
Eu e você nascemos no mundo pagão. A gente é daqui. A gente vive aqui, a gente nasceu aqui, e a minha tendência, a sua tendência, a nossa tendência, é a gente querer esse mundão do jeito que ele é. É a gente imitar mais ou menos esse jeitão. Quem nunca invejou os ímpios? Quem nunca, que atire a primeira pedra. O texto começa a mostrar para nós que no mundo persa, no nosso mundo, essas festas, esse glamour, é o que move os corações. A festa exclusiva aqui, é claro, para os mais ricos e famosos, durou 6 meses. E quando a festa acabou, o que eles fizeram? Diz o texto no versículo de número 5, passados esses dias, outra festa. Passados esses dias, o rei deu outra festa. Agora uma festa mais modesta. Só durou 7 dias. E o rei resolveu chamar todo o povo. Agora não era mais o creme de la creme. Agora tinha a nata, mas tinha também os pobres, estava todo mundo ali na festa. O texto diz que o rei chamou o povo todo, por 7 dias, nos palácios reais, o rei fez um banquete. A primeira festa é de uma extravagância absurda, a segunda, mesmo sendo menor, é tão extravagante quanto a primeira. Olha a descrição que o autor do livro de Esther nos faz. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura estavam atados com cordões de linho e de púrpuras, a argolas de prata e a colunas de alabastro com argolas de prata e tecido dos mais caros por cima de todo aquele lugar, cobrindo as cabeças do sol escaldante de Suzã. A armação dos leitos onde eles comiam era de ouro e de prata. O pórfiro onde eles pisavam era de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. E quando chegava o vinho, então, versículo 7, ele vinha em vasos de ouro. E tinha outros tantos vasos de tantas espécies. E havia muito, mas muito vinho real. O rei acaba uma festa. Começa outra, uma outra festa onde o vinho era derramado por taças de ouro, uma festa de uma extravagância. E esse era o estilo de vida desse mundo pagão. Mas há um conceito estranho aqui, porque o versículo de número 7, olha comigo aí na Bíblia, diz que esse vinho era dado devido à generosidade do rei. Sabe? Generosidade do rei. Naquele mundo é igual ao nosso. Ou você acha que um político vai na sua casa no período da eleição porque de fato ele gosta de você? Estranho mundo pagão, onde a gente insiste em continuar tendo político de estimação. A generosidade do rei aqui era às custas das 127 províncias. E o rei dava uma no cravo e outra na ferradura. O que ele queria era subjugar os povos. O que Assuero queria era controle. Assuero queria que todo mundo estivesse debaixo dele. Olha comigo o versículo 8. O versículo 8 diz que o rei, ele precisava controlar as pessoas de tal forma que ele bola uma regra meio estranha aqui. Bebiam sem constrangimento, bebiam até cair. E faziam isso porque o rei havia escrito uma lei que cada um deveria fazer segundo a sua própria vontade. Então o rei faz o seguinte, o rei dá uma festa,
bebida à vontade, muito ouro, muito luxo, e ele escreve uma lei dizendo assim: na minha festa, faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Raul Seixas já disse isso em algum lugar. O rei escreve uma lei para que os homens não tivessem lei. O rei escreve uma lei para que os homens fizessem o que bem quisessem, bebessem até morrer. O que o rei queria, na verdade, é dar ao povo pão e circo, é dar ao povo essa volúpia desenfreada pelas paixões. Parece que Assuero é a inspiração por trás dos nossos políticos de Brasília, não parece? Ele faz lei para que o povo não tenha lei. E depois fica rindo com tudo isso. Não se iluda. Os poderosos desse mundo, sejam eles os artistas, sejam eles os políticos, sejam eles os formadores de opinião, eles nunca lhes dão nada de graça, pois eles são persas, eles não são judeus. Diz o texto que a rainha Vasti também deu um banquete às mulheres na casa do rei. A rainha também estava festejando, estava uma festa desenfreada, todo mundo bebendo, a lei era que todo mundo fizesse o que bem quisesse, o rei generoso havia aberto seus cofres públicos para ter poder sobre o povo e para ter domínio sobre o povo. Então acontece algo estranho aqui no versículo de número 10. Estranho porque até agora a gente só viu um rei poderoso, festeiro. Mas no 7º dia, o coração do rei está alegre por causa do vinho. Olha que coisa mais interessante. No mundo pagão, os reis pagãos têm domínio sobre tudo e todos. Mas eles não são capazes de dominar o próprio coração. O coração de Assuero estava alegre por causa do vinho. Assuero estava meio xarope já. Sem controle. O grande rei está nu. E aí ele tem aquelas ideias que só surgem com o coração embriagado. Ele chama os seus eunucos, Meumã, Bistã, Harboná, Bigtá, Abigata, Zetar e Carca, os 7 eunucos, e dá a seguinte ordem: chamem a rainha Vasti e tragam a rainha à minha presença. Eu quero mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela. Eu quero mostrar minha mulher. Eu quero mostrar como rainha, como Vasti é linda. Ele está bêbado e manda chamar a sua mulher. E parece que o texto nos diz que ele queria que ela viesse somente com a coroa real. Parece que Assuero queria mostrar a mulher dele nua, só com a coroa. O coração dele é desenfreado, é desembestado. O coração dele parece uma manada desesperada, dando vazão àquela brutalidade doentia. Para piorar, o grande Assuero, rei da Índia até a Etiópia, 127 províncias, é um sujeito tão pequeno que ele não consegue ter respeito, admiração pela sua mulher ou da sua mulher. Ele não é capaz de fazer com que Vasti o admirasse. Ele não é capaz de comprar o respeito de Vasti. Ele não tem domínio sobre ela. E qual é a prova disso? Versículo de número 12. A rainha Vasti recusou-se a vir. Veja a cena.
O homem faz o que quer, é festa de 6 meses, é dinheiro sem fim, é festa de ouro, de prata, é festa de todo mundo embriagado, lei para todo mundo beber. Esse homem é tão louco, tão desvairado, tão insano, que ele manda a mulher dele vir nua diante de todos. E a sua mulher, que não o respeita, diz não. Ele não domina o coração, ele não domina a sua esposa. E pior, ele não controla as suas emoções de jeito nenhum. Olha o que diz o texto. Quando a resposta de Vasti foi não, o rei se enfureceu e se inflamou de ira. Pensa comigo. Olha se esse poderoso de fato tem algum poder. Ele está bêbado, louco e irado. E aí qual é a decisão dele? Versículo de número 13. Ele vai chamar os sábios. Ele vai pedir ajuda para os universitários. E os sábios da Pérsia devem ser sábios, não é? Não. Os sábios da Pérsia são mais tolos do que o próprio rei. Olha o que o texto nos diz. O rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei. Ele chamava quem conhecia da lei, quem conhecia do direito. E os mais chegados, os mais próximos, eram Carcena, Setara, Adimata, Tarsis, Meres, Marcená e Memucã. Eles eram os 7 príncipes dos persas e dos medos. Eles falavam com o rei pessoalmente, se assentavam diante do rei, e o rei pergunta para eles: o que eu faço com a rainha Vasti? O que eu faço com essa mulher? Ela não me obedeceu, ela não me respeitou, o que eu vou fazer com ela? Por que eu disse que os sábios são mais tolos do que o próprio rei? Olha o versículo de número 26 até o versículo de número 20. Disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que ela fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, quando essa história vazar, diz Memucã, as princesas da Pérsia vão nunca mais, elas vão respeitar os seus maridos. Elas vão tratar os seus maridos com muito desprezo e indignação, versículo de número 18. Então, rei, promulgue uma lei. Escreva outra lei. Ele já tinha escrito a lei de que todo mundo podia beber até morrer. Escreva outra lei em que Vasti não entre jamais na presença do rei, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Olha o que Memucã está fazendo. Ele está falando: quando a história vazar, as mulheres não vão respeitar os seus maridos. Então, rei, ao invés de esperar a história vazar, vaza você a história antes. Quando todo mundo souber que a sua mulher não te obedeceu, todo mundo também saiba que você é vingativo e por isso puniu a sua mulher, tirando dela todo o seu reino. Por que eu digo que é uma fala tola? Resolve a coisa domesticamente, meu Deus do céu. Chama a Vasti, fala: Vasti, pelo amor de Deus, você está doida? Aí Vasti vai dizer: doido está você, está querendo me mostrar nua. Resolve a coisa com sabedoria. Não, conta para todo mundo que você não é capaz de dominar a sua mulher, e conta para todo mundo que se mulher não respeitar marido, você toma vingança e manda prender essas mulheres e manda bater nelas e jogá-las para o calabouço. O conselho de Memucã é: conta para todo mundo que a sua mulher não te respeita. E conta para todo mundo que você compra o respeito dos outros, ou por dinheiro
ou pelo medo. Qual é a fala de Assuero? Versículo 21. Ele olha e fala, que legal, ótima ideia. Vou contar para todo mundo então que ela não me respeitou, vou mandar a carta e vou dizer, eu mando prender e mando soltar quando não me obedece. Versículo 22, enviou cartas a todas as províncias, cada província recebeu sua carta, o sistema postal dos persas era magnífico, as cartas foram entregadas, cada homem então deveria ser senhor da sua casa, e se não fosse, ele poderia se vingar da sua mulher. Pois bem, começou o livro de Esther. O que a gente aprende olhando para esse primeiro capítulo? Em primeiro lugar, irmãos, a gente precisa aprender que não dá para levar muito a sério o poder e glória deste mundo. A gente precisa aprender a rir de vez em quando. O mundo leva muito a sério o seu poder. E esse mundo quer que a gente leve esse mundo a sério também. Mas se a gente olhar bem, esse mundo pagão não é sério. Esse mundo pagão exalta o ridículo. Esse mundo pagão vive de excentricidade. A gente paga milhões para ver marmanjo correndo atrás de futebol. A gente paga fortunas por coisas que não valem nada. A gente fica louco por marca e gasta o que pode e o que não pode para comprar aquilo que não vale nada. Esse mundo prioriza ou valoriza iPhone 13. Responda sinceramente. Por que você precisa de um iPhone 13? Para quê? Para quê? Esse mundo, os ricos e poderosos, fazem privadas de ouro e colocam na sua casa. Colocam pias de ouro. E a gente olha e fala, uau! Privada de ouro? Uau! Gente, esse mundo, a gente tem que rir de vez em quando dele. A gente tem que aprender a rir de gente que passa a vida inteira fazendo coisa inútil e no fim das contas não chegarão em lugar nenhum. Aliás, a gente não deve aprender a rir dos outros, a gente tem que rir da gente. Por quê? Sinceramente, 72 parcelas para andar de carro só para alguém ver que você trocou de carro, é ou não é uma imbecilidade? É. Pagar R$1.000, o Vitão tem essas coisas, né? O Vitão passou na loja, olhou o Nike Air Max. Ah, uau, pai! R$1.000? Moleque pesudo, com 13 anos, o pé cresce todo dia. Nunca! Que tolice! Que tolice! Se enfiar numa dívida de cartão para comprar televisão, para assistir futebol. Pensa nisso, irmão. A gente deve entender que esse mundo é ridículo. E a gente deve olhar o quanto esse mundo é ridículo e rir. Porque no fim das contas, o rei está nu. Esse mundo é tão ridículo que homem faz guerra só para dizer que ele pode. Olha que loucura! Olha como são os poderosos. Essa é a parte fácil. A gente olha para os poderosos e aprende a rir, aprende a zombar deles. E o segundo problema do livro de Esther? Como é que a gente faz para viver num mundo que os poderosos são ridículos, mas mandam, e a gente não vê a mão de Deus agindo? Como é que a gente consegue viver num mundo desse? Eu já disse para vocês que no livro de Esther não aparece nem o nome de Deus. Nenhuma vez. Deus não é citado nenhuma vez diretamente no livro. Mas ele está em todos os momentos. E a gente precisa aprender a esperar um pouquinho mais.
Por que eu estou dizendo essa história? Se você for para o capítulo 2, quem vai aparecer no capítulo 2? Mordecai e Ester. E o que Mordecai e Ester farão? Eles salvarão o povo. Eles serão um instrumento de Deus para mudar a história. Eu e você precisamos aprender a esperar um pouquinho mais e ver as coisas se desenrolando. Quem poderia dizer que Vasti? Vasti era a esposa de Assuero. Será que ela era tão culta assim? Será que ela era tão séria assim? Será que ela era tão crente assim? Claro que não. Ela é rainha de um rei pagão. Por que de uma hora para outra ela vai ficar com pudor? Por que de uma hora para outra ela não vai obedecer o rei? Ela sempre obedeceu. Ela não era nada além do que uma concubina. Mas de repente, Vasti joga tudo fora. De repente, Assuero fica embriagado. De repente, traz lá um sábio e esse sábio fala: troca a rainha. E as coisas estão se desenrolando. Coincidência? Não. Providência. Nesse mundo que a gente vive, não vamos ver Deus abrindo o mar vermelho, mas nós veremos Ele agir no silêncio, por acontecimentos coincidentes que de repente abrem portas da nossa vida e nos dão a salvação. Deus age no silêncio, Deus age no oculto. Nesse mundo, Deus age como agiu lá no Tenente Danilo. Espera um pouquinho mais, não desiste agora. Eu sei que está difícil, eu sei que não aguento mais. Espera um pouquinho, pode ser que um lenhador esteja na curva seguinte. Pode ser que alguém esteja bêbado, fazendo leis que vão colocar eu e você num lugar de destaque. Espera. Deus nunca estará distante do seu povo. E eu e você não veremos o quebra-cabeça encaixando até o dia que ele se encaixará. Então espera. Pode ser que está tudo ruim, pode ser que está tudo dando errado, pode ser que as coisas estão se perdendo, pode ser que está tudo naufragando, pode ser que seu avião caiu, pode ser que o seu airbag não abriu, pode ser que todas essas coisas ocorram. Espera, porque o Senhor Deus, no silêncio, trabalha enquanto eu e você dormimos. Em terceiro e último lugar, o reino de Deus não é tão diferente assim do reino de Assuero. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente comparar, a gente vai entender que o reino de Deus, os decretos dele não podem ser revogados. Lá em Assuero também não. No reino de Deus ele reina soberanamente. Lá no Assuero ele também. No reino de Deus não dá para quebrar as suas regras, senão a gente sofre. Lá em Assuero também. A diferença é que as leis de Assuero são terríveis, mas as leis de Deus são maravilhosas. Deus não usa pessoas e descarta. Assuero faz isso. Deus não. Deus não usa as pessoas e depois joga elas fora. Deus usa pessoas para a sua glória e as tem como favoritas para sempre. E no reino de Deus também tem banquete, não tem? Ah, se tem! A Bíblia nos diz que no último dia nós entraremos num grande banquete, e aí sim será uma festança, porque ela não vai durar 6 meses, ela vai durar para sempre. E no banquete do grande rei, a sua noiva também será apresentada, a Bíblia diz. Com uma coroa na cabeça e nua? Não. Ela será apresentada com vestiduras brancas, reluzente, gloriosa, como igreja do Senhor e noiva de Cristo.
também tem banquete, também tem festa. Lá em Assuero, tem que vir porque o rei manda. Na nossa realidade, o rei convence e muda coração para nos fazer entrar. Lá no reino de Assuero, Vasti não queria entrar mesmo, ela vai ser usada. E aqui um alerta. Você já parou para pensar que muitas vezes as nossas atitudes são exatamente de negarmos o convite do rei para o banquete, achando que nós somos mais importantes que ele? Vasti fez aquilo porque era o certo, ela não tinha que ser exposta. Mas quando eu e você recusamos o convite do rei, nós fazemos aquilo que é errado, agimos com insensatez e com loucura. O convite do rei está aí, o banquete está pronto, a mesa está posta. O rei então saiu para convidar as pessoas e disse: venham todos, pois a comida, a festa e a alegria será para sempre. Sabe, meu irmão, o que Cristo fez por nós naquela cruz foi exatamente nos dar o ingresso para o banquete eterno. E se eu e você recusarmos isso, com o nosso estilo de vida pagão, com a nossa mentalidade mais parecida com Assuero do que com Cristo, com o nosso jeito que envergonha o Evangelho, se a gente recusar, o preço será alto demais. O de Vasti, por fazer o certo, foi perder a sua coroa. O nosso, se fizermos o errado, será perder a nossa vida eterna. Como é que a gente termina essa história? Eu acho que a gente não termina a história com uma ópera em 5 atos, como foi escrita para o tenente aviador Danilo. A nossa história terminará se nós entendermos que o banquete é para nós, e se nós entendermos que Cristo morreu no nosso lugar para nos dar o seu perdão e a vida eterna, nós entenderemos que nós não somos o centro da história, mas o centro da história é aquele que, mesmo invisível, continua governando toda a história. Nossa história, nesta vida pagã, não termina num campo de soldados cantando a nossa vitória. Se nós nos rendermos a Cristo, se nós honrarmos a noiva, se nós entrarmos no banquete, a nossa história termina cantando uma ópera para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, juntos com as miríades celestiais, juntos com os seres angelicais, juntos com todos os salvos em todos os lugares. Não se esqueça que pode parecer que está tudo errado, mas existe um Deus trabalhando para que eu e você, no final das contas, entremos no banquete celestial. Vamos orar, feche seus olhos e a gente termina. Deus bendito, nós aprendemos 3 coisas aqui. Em primeiro lugar, o mundo pagão é ridículo e a gente precisa aprender a dar risada. Nós não temos que imitar ninguém. Nós não temos que imitar esse estilo de vida. Nós não temos nem que ter medo. Não tem como ter medo de Assuero, não tem como ter medo de Putin, não tem como ter medo de Macron, não tem como ter medo do Terceiro Reich de Adolf Hitler, porque esses impérios ou essas pessoas, no fim das contas, são reis tolos que não governam o coração, que não têm o respeito nem sequer das suas esposas e que não são capazes de controlar as suas próprias emoções. São reis tolos, ridículos, aconselhados por homens pagãos que não são capazes de ver um palmo à frente do seu nariz. A gente precisa aprender a rir. Mas o segundo problema, a gente precisa aprender a confiar. Nos ensina, Senhor, a esperar um pouquinho mais para ver o que o Senhor está fazendo. Mas nos ensine também a valorizarmos aquilo que o Senhor já fez. Isto é, entregar o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que nós entremos no banquete celestial. E no fim das contas,
A nossa salvação não será conquistada por sorte. A nossa salvação não será celebrada com cânticos a nós. No fim das contas, a nossa salvação dependerá exclusivamente da mão providente do Senhor. E lá, no último dia, não cantaremos as nossas glórias. Cantaremos as glórias do grande Rei, do verdadeiro Salvador, do verdadeiro herói de toda a história. Nos ensine, então, a esperarmos para ver o que Deus está fazendo e nos ensine a não desperdiçarmos a chance que o Senhor Deus nos dá no dia de hoje. Essa é a oração que nós fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém.